Se você fosse comissária de bordo e no seu primeiro voo todos de dentro do avião morressem, exceto você e os que estavam na cabine do piloto, você voltaria a trabalhar com isso? Essa é a proposta do filme 407, O Voo das Trevas. O filme é um filme tailandês de 2012. O filme começa com investigadores conversando sobre tragédias que estavam acontecendo com frequência em voos. Então corta para um avião de número 407 sendo restaurado e o engenheiro responsável dando um sinal de positivo indicando que o avião estava pronto para os próximos voos. Em seguida vemos Gif, que seria uma das protagonistas do filme, brincando com aviões de controle remoto e ela tem ali uma breve conversa com um amiguinho dela e ela fala que foi aceita na Universidade da Inglaterra e que os pais querem muito que ela vá para lá, mas que o sonho dela de verdade é pilotar aviões. E então, no caminho para o aeroporto, Gif tem uma conversa com os pais e ela parece bem desanimada para ir para a universidade na Inglaterra. Mas a mãe dela, que é bastante estressada, bota o ponto final ali na conversa dizendo que sim, ela vai para a faculdade sim. E daí você já vê o temperamento difícil de Pen, que é a mãe de Gif. E então, depois disso, são apresentados os personagens importantes do filme. O primeiro é o comissário homem, que é o Price. Ele é o bobão do filme. A maior parte do tempo ele tá fazendo alguma piadinha. E ele lembra muito um personagem de novela mexicana. Ele dá esse ar ao filme de novela. E às vezes você acha que você tá assistindo uma novela e não um filme. Tem as duas comissárias mulheres, que ela, a partir da metade do filme, elas somem ali, você não sabe mais onde é que elas estão. A comissária principal, que é a Neil. Um casal ali de namorados que fica o tempo todo namorando ali no romance. Uma idosa que tem pavor de voar. Um monge que não encosta em mulheres de jeito nenhum. Anne, que parece bem perdida com tudo, porém entusiasmada. Wave, que é bem galanteador e se interessa por Anne. O engenheiro Bank, que é o homem que fiscaliza os aviões. O copiloto Man. Tony, Jean Haas, que é o pai da menina. Pen, que é a mãe, como eu falei. Gif, que é a menina. E esses são todos os personagens ali principais que vão aparecer em algum momento importante do filme. E aí todos eles entram no avião. De lá de baixo, o engenheiro ele ouve um barulho vindo da cabine de sistema de pressurização do avião. E aí ele vai verificar. Quando ele entra, um dos fantasmas passa por trás dele ali e fecha a cabine do sistema. E ele acaba decolando lá dentro. Dentro do avião, as coisas começam a ficar estranhas. Um garotinho começa a jogar uma bola pra Gif. E de primeira, ela devolve, mas na segunda vez ela segura a bola e coloca no assento ao lado do dela. Minutos depois, essa bola some, misteriosamente. Depois que o avião decola, as coisas só pioram. Neil, ela vai ajudar o pessoal ali que tá tentando abrir um gabinete, tá travado. E aí ela consegue ajudar esse pessoal e do nada ela tem um déjà vu com o voo que aconteceu, a tragédia. Quando Neil volta para ajudar os passageiros, conforme ela vai andando, vão aparecendo pegadas de sangue. E aí Gif e o monge que estão lá atrás, eles conseguem ver as pegadas. A menina vira pro monge para perguntar a ele se ele viu também, para confirmar que ele viu, porque ela viu ele olhando. Mas ele fica com medo e dizendo que não viu e começa a rezar. Lá embaixo na cabine do sistema, Ben que desliga o controle de pressurização para chamar a atenção ali dos pilotos para fazer com que eles desçam para ajudá-lo. Wave vai até o banheiro, lá uma criatura fere o rosto dele. Quando ele volta pro assento, Anne fala que o rosto dele tá ferido. Mas quando ele vai pedir um curativo para a comissária, o ferimento desaparece assim misteriosamente. Então Tony levanta e começa a andar de maneira muito bizarra. O comissário pede para que ele sente porque eles estão passando por uma área de turbulência. E ele começa a dizer que tá sem ar e ele fica possuído. Do nada ele gira o pescoço assim num ângulo de 360 graus e cai no chão. A reação que eu esperava que todos os outros que viram essa cena tivessem era uma reação de desespero, né? Que eles começassem a gritar. Mas eles agem como se nada tivesse acontecido, sabe? Como se fosse só uma quedinha boba. E que Tony precisasse de ajuda, só isso. E aí eles vão ajudar na maior calma do mundo. E aí fica um perguntando ao outro, você viu? E eles confirmam. E quando eles confirmam, eu achei que eles iam ficar com medo, mas não. Ficou todo mundo bem tranquilo. Ao mesmo tempo lá embaixo, Ben que começa a ter a primeira visão lá das assombrações. E elas atacam ele. Da cabine do piloto, o botão de pressurização começa a piscar, avisando que tem alguma coisa de errado lá embaixo. E o copiloto vai lá embaixo ver o que tá acontecendo. E então ele encontra Bank ferido. O Man, ele ajuda o Bank a subir. E aí ele vai tentar resolver o problema da pressurização, mas ele acaba sendo atacado e possuído pelas criaturas.
E aí ele já volta de uma forma bem estranha, dizendo que precisa falar com o comandante. Ele vai em direção à cabine. E Neil fica observando ele voltando para a cabine do piloto. E o corpo dele vai desaparecendo. Depois disso, o avião começa a tomar uma forma medonha, fica ali descascado, enferrujado. E com o fantasma tapando os olhos do comandante de voo, mostrando que os fantasmas, a partir daquele momento, estavam no comando. O avião começa a ficar sem oxigênio, os passageiros e os funcionários começam a passar mal, a desmaiar, se contorcer e brigar. Eu acho que essa parte do filme era pra ter ficado assustadora. Mas olha esse casal brigando lá atrás. Como que isso é assustador? Bem que consegue liberar as máscaras de oxigênio e ajudar o pessoal. E aí do nada os passageiros começam a discutir ali. A menina fala pra eles pararem de discutir que a máscara só dura 15 minutos. E é aí que o pessoal fica mais desesperado ainda. Bem que desce com Neil pra tentar consertar o sistema de pressurização. E enquanto isso, Giff conta pro pai que ela não quer ir pra universidade, que ela quer pilotar aviões. E ele começa a dar os parabéns pra ela. E aí nesses parabéns aparece um carrinho ali, todo enferrujado, com um bolo e umas velas. E aí todo mundo fica com medo, mas depois que todo mundo se recusa ali a empurrar o carrinho pra trás, o Wave ele se dispõe a ir até lá. E aí ele vai e empurra o carrinho. E depois que ele empurra o carrinho, Anne começa a ficar possuída e a chamar Neil. E aí o pessoal começa a pegar a visão que tudo isso que tá acontecendo tem a ver com Neil. Lá embaixo, Neil e Bank conseguem consertar depois de muito sufoco. Mas não há tempo de conseguir salvar a velhinha. E ela acaba sendo a primeira a morrer ali do grupão. Nick e Bank voltam lá pra cima. E Bank fala pro pessoal que eles têm que conseguir abrir a cabine de bordo. Pen começa a acusar Neil. E ela pergunta o que foi que aconteceu, o que foi que ela fez pros fantasmas estarem atrás dela e querendo matar todo mundo. E aí depois de muita discussão, Pen obriga Neil a ir pra parte de trás da cabine pelo bem de todos, que ela disse que Neil é quem tá trazendo os fantasmas pra perto deles. E aí Bank vai com Neil até a parte de trás do avião que tá vazia. E aí começam os barulhos, as risadas e as luzes começam a se apagarem. Os dois voltam pra perto dos demais passageiros e ficam todo mundo junto ali gritando. As vozes aumentam e o monge ele começa a ficar com medo, ele começa a orar. E aí depois que ele ora um pouquinho, as vozes cessam. Então o comissário Price pergunta a Neil o que foi que ela fez, o que é que ela tem a ver com isso. E ela conta a história do voo dela, em que todos foram atacados pelos fantasmas e morreram. Só ela sobreviveu, só ela e os que estavam na cabine de bordo. Mas ela diz que não sabe se aquele era o mesmo avião em que aconteceu a tragédia. E aí quando ela vira pra olhar a porta da cabine, ela lembra que era aquele avião mesmo. Aquele é o mesmo avião que aconteceu tudo. E quando eles vão iluminar ali a porta da cabine pra ela ver, os fantasmas começam a aparecer ali, as criaturas começam a assustar eles. Eles começam a sair correndo, cada um pra um lugar, mas a grande maioria correu pro outro lado do avião. E o casal que fica no romance se escondeu dentro do banheiro e trancaram a porta. Já Wave e Anne, eles ficaram pra trás. E Anne acabou se machucando. E ela ficou ali pedindo ajuda de Wave. E o Wave não foi tentar procurar um jeito de correr. E aí ele foi correr em direção aos que foram pra trás, a maioria. Mas aí um fantasma impede ele de passar. E ele começa a bater no banheiro pra entrar onde o casal de namorado está. E o casal não abre de jeito nenhum. Então ele volta, depois ele desiste, né? E volta pra ajudar a Anne. E aí ele começa a abraçar ela pra acalmar. E do nada, Anne começa a ficar possuída. E aí o Wave já não aguenta mais, ele vai e mata a Anne com o extintor. Depois de matar Anne, ele volta pro banheiro onde o casal tá e começa a bater na porta, Chega uma hora que ele consegue abrir a porta com o extintor e o extintor bate bem na cabeça do homem. E ele morre ali mesmo. Na hora que ele morre, ele cai em cima da namorada e a namorada cai com a cara dentro da pia que tava cheia de água e começa a sufocar. Olha que rolê. Aí o Wave vê que ela tá sufocando, né? Ele volta e tira o cara de cima da menina e aí leva ela pra lá, pra junto dos outros sobreviventes. Eles conseguem passar. Então, bem que decide que vai voltar lá embaixo para consertar o sistema e procurar Giff. Então desce ele, Neil, Jin-Han, que é o pai de Giff, e o Wave. Lá, Bank pergunta a Neil o que foi que ela fez da última vez para ela conseguir sobreviver. E ela só disse que fechou os olhos e quando viu, o avião já estava pousando. De lá de cima, Pen ouve o grito de Giff e vai atrás dela. Aí ela chama o comissário se recusa a ir com ela, o Price. E então o monge decide ir com ela. Aí vai os dois procurar a menina. E aí no meio do caminho eles encontram a velhinha que já estava morta no chão. E aí eles se perguntam, como foi que ela foi parar no chão? Será que ela tá viva? Vamos olhar se ela tá viva. Aí eles foram olhar se a velha tava viva. E aí o monge olha se a velha tá viva. Não, ela tá morta. E do nada a velha vira um zumbi e começa a atacar os dois. Começa a sufocar a Pen. O monge, ao invés de ajudar, sai correndo com medo e vai se esconder.
E aí a mãe de Pen consegue se desvencilhar da velha e mata a velha. Depois disso, ela começa a ter alucinações e começa a querer matar todo mundo. O primeiro que entra pra lista dela é o monge. Assim que ela vira, depois de matar a velha, ela tem uma alucinação e ela mata o monge também. O comissário Price vem ver o que é que tá acontecendo. E aí ele encontra o monge morto e Pen ali, devastada, chorando do lado. E quando ela levanta a cabeça, ela começa a ver criaturas. Ela começa a atacar todo mundo. A segunda pessoa que ela mata é a namorada. O comissário, ele consegue correr. Lá embaixo, os fantasmas já começaram a infernizar os que estavam lá embaixo. Todos eles fecham os olhos pra tentar fugir dos fantasmas, pra fazer com que os fantasmas não ataquem. Isso realmente funciona. Fechar os olhos faz com que os fantasmas não peguem você. Mas o Wave, ele diz que se ele fechar o olho, ele vai ser atacado. E aí ele não consegue ficar com o olho fechado. Ele abre o olho, começa a ver um monte de criatura, ele pega uma machadinha e começa a lutar. E numa dessas ele joga a machadinha pra acertar no fantasma. E nesse exato momento, o Price, ele tá descendo. Essa machadinha pega bem no rosto dele e ele morre lá mesmo. Depois disso, os 4 decidem subir e enfrentar os fantasmas. Eles já sabem que se fechar o olho ou se não sentir medo, o fantasma não vai te pegar e não vai fazer nada com você. Então eles sobem e começam a falar, não sintam medo, não sintam medo. E aí nessa subida eles conseguem chegar até um certo ponto que eles dão de cara com a Pen alucinando e vendo todo mundo ali como fantasma. E a Pen vai e mata o Wave, que é o que tá na frente. É o primeiro da fila. Os outros 3 começam a correr lá pra trás. E aí eles descem de novo. E eles começam a reparar que se não sentirem medo, né? Eles falam, olha, é só não sentir medo. Eles não vão fazer nada com a gente se a gente não sentir medo. E aí eles sobem pra procurar Gui. Não demora muito e a Pen, ela encontra eles de novo e começa a atacar. Mas Ben que consegue derrubar a Pen. E eles conseguem amarrar ela. Então o Ben que ele consegue arrombar a porta da cabine de bordo. Mas o buraco que ele fez não dá pra ele passar. Não sei por que razão o buraco que ele fez não dá pra um adulto passar. Só passa a criança. Ou a criança ou um adulto pequeno. Então eles mandam GIF passar. E de lá de dentro ela tem que apertar o botão pra abrir a cabine. Olha o tamanho desse buraco. Tenho certeza que uma pessoa grande não dá pra passar nesse buraco. A GIF ela consegue entrar e apertar o botão pra abrir a cabine. E aí quando ela abre a cabine ali, todo mundo se assusta porque a frente do avião tá cheio de demônio ali, infernizando, tapando a visão. Então, ao invés de ir pra dentro da cabine e tentar parar o avião, que tá descendo aceleradamente, eles começam a correr de volta. E aí nessa volta deles, eles reparam que Pen não tá mais amarrada, ela conseguiu se soltar. E aí ela volta a atacar de novo. Mas dessa vez o Jin-Han, ele consegue golpear ela e ela para. E aí o avião começa a cair aceleradamente. O Ben que ele até que entra na cabine e ele tenta impedir a queda. Aí numa dessas vem um carrinho de lá e para bem onde tá a machadinha que Pen deixou cair. E ele se abre e todos os talheres que estavam dentro do carrinho atingem Pen e ela acaba morrendo. Do nada, a Neil ela começa a alucinar e o Ben que vai tentar ajudar ela. Aí a Pen vira um zumbi, começa a asfixiar a Neil e o avião começa a cair muito rápido e o carrinho atinge eles 3. Então, Jin-Han e Giff, eles entram na cabine de bordo e eles tentam pousar o avião. Mas depois de muito tentar, a Giff não consegue pousar esse avião. E aí o Ben que ele consegue sair de lá junto com a Neil, os dois entram na cabine e o Ben que consegue pousar o avião. Assim que chegam ao solo, Ben, Jin-Han e Giff vão para uma ambulância, mas nada da Neil lá. E então Giff pergunta, cadê a Neil se ela estava viva do nosso lado? E aí o Ben que olha para a porta do avião e vê Neil lá, olhando para eles, para os 3, mas ela não é mais uma pessoa, ela é um fantasma. E o filme acaba com o avião voltando pro seu lugar de origem e com o fantasma de Neil na janela. Pra escapar do filme, é só fechar os olhos e não ver os fantasmas. Se você tiver de olhos abertos, não demonstre que tá sentindo medo. O único perigo é ter alguém vivo com os olhos bem abertos e alucinando, que aí sim essa pessoa vai acabar matando todo mundo. Essa é uma avaliação de uma telespectadora e não de uma crítica de cinema. Eu daria nota 4 pra esse filme. Tem cenas do filme que tira toda a atenção daquele filme de terror e faz parecer que você tá assistindo uma novela mexicana mesmo. A cena dos comissários dançando mesmo. Até aquele momento o filme tinha uma certa tensão, por mais que fosse pouca. Mas quando passou a cena dos comissários dançando, pra mim o filme perdeu todo aquele ar de terror. Parecia que tava assistindo todo mundo em pânico. Além do filme ter algumas discussões assim, totalmente sem noções, como a discussão do comissário Price com outra comissária. Todas as tentativas do filme de causar medo são um fracasso. Em alguns momentos ele até tenta assim te dar um susto, você até acha que vai tomar um susto bem de leve, mas são pouquíssimos os momentos. E os fantasmas, eles são mais engraçados do que assustadores. Se você gostou do filme, deixe seu like, inscreva-se no canal e deixa aí sua sugestão de qual é o filme que você quer que seja falado. Tchau, tchau!